Você acredita que tem um medo bom? Ou medo é ruim por si próprio? É melhor ser sem medo? Sim. Ou tem um medo que ele nos protege da vida? O que você me diz? Essa questão do medo, a gente existe, no meu entendimento, um medo que é bom, né? E um medo que é ruim. Em relação sobre a definição do medo, o medo é um estado emocional, na verdade. Que Sim, quando você, numa situação de risco, uma situação de perigo, né, o próprio cérebro involuntariamente manda uma demanda de componentes químicos como que adrenalina, né? E você começa a ter ali uma aceleração de batimentos cardíacos e isso te alerta justamente para o momento que você está vivendo. Então, o medo ele te leva a você compreender que aquele momento você precisa tomar uma decisão. É um momento de risco, é um momento de perigo. Então, o medo, naturalmente, ele existe para isso, para te alertar, né, de forma ao ponto de você tomar uma decisão. Se aquele momento de perigo que você está correndo cabe a você se distanciar, fugir dele ou apenas enfrentar aquela situação. Então, esse é um medo natural de qualquer ser humano tem, né? Qualquer pessoa que respira tem esse medo. Agora, no meu entendimento, existem pelo menos aí dois tipos de medo. Esse medo natural que para mim é o medo benéfico sim, e tem aquele medo que para mim se torna ruim, né? Porque não é um medo que te alerta sobre algum momento que você está vivendo de risco e você tem que tomar alguns cuidados. Não é um medo que te causa uma prevenção, não é um medo que te causa apenas um alerta sobre uma situação diversa que você está correndo ali agora. É um medo de forma excessiva. Na verdade, não é um medo que vem em situações adversas. É uma sensação de medo, é um medo que você convive com aquilo. Então, na verdade, é um medo que te paralisa. sim. Medo Esse medo, excessivo. justamente, esse medo excessivo que é o que tem que ser analisado. Esse medo excessivo que é o que a gente não pode estar alimentando. Né? O medo que a psicologia entende esse medo, na verdade, quando vira um tipo de afeto. É fobia. Né? Então, o medo que te neutraliza conseguir avançar coisas até comuns. Então, é desse medo que a gente precisa fazer uma análise. Esse medo que não é bom. Então, o medo natural todo mundo tem. Mas agora, o que a gente tem que analisar, diante do medo que a gente sente e de algumas circunstâncias específicas, se o medo é que te paralisa ou se o medo é apenas aquilo que está te alertando e diante dessa situação você consegue, de forma consciente, tomar algum tipo de decisão. Sim. Se sim, beleza. Se não, vamos analisar a situação para que a gente possa vencer isso, Entendi. esse medo aí. Você sabia que os 3 maiores medos da sociedade são, primeiro, 41%, medo de falar em público. Uou, O 22, isso aí. medo financeiro. E as pessoas têm mais medo de falar em público e de morrer e de ficar Financeiro? pobre do que de morrer. Rapaz, 19% só tem medo de morrer. E o restante é os medos comuns, né? comuns. Ou seja, o medo de falar em público, as pessoas, é o maior medo. 40% das pessoas tem medo de se expressar, tem medo de ser colocado à prova. Se expor, né? Se expor, que é o que? A timidez, né? Tem muito a ver. E dentro disso, você sabia que sobre comunicação, 7% são as palavras dentro de uma comunicação, igual eu estou fazendo aqui. 7% são palavras. 38% é a entonação, Entonação. né? Porque eu posso falar para baixo tímido. E 55% é expressão. Ou seja, o que eu falo tem menos importância do que a minha expressão. Tanto é que eu posso falar sem falar, né? Por expressão corporal seria, não? Por expressão corporal. Então, baseado nisso, as pessoas são tímidas, né?
Mas se você estudar sobre timidez, sobre o medo de se expressar, isso a gente já estudou ao longo da nossa caminhada aí, a gente vai entender que, peraí, não é só o que eu falo, é a forma, o tom que eu falo. Justamente. E a gente tem uma característica que nós viemos de igreja, né? Igreja a gente aprende a entoar a voz, né? E se expressar melhor, né? Mas o que você me diz? Eu sei que você já foi tímido aí na sua decorrência, na sua vida. Paz, é uma luta diária. Na verdade, se tratando do medo de falar em público, a gente sempre tem que estar entendido nessa conversa que a gente está falando do segundo medo. Do medo que paralisa. Ah, sim. Do medo que traz à tona a você ficar numa bolha, né? E que te deixa de alcançar coisas novas que na verdade era para você ter alcançado, que na verdade você deseja alcançá-lo, mas pelo esse medo paralisante você deixou de alcançar. Então, por exemplo, quando você fala do medo de falar em público, eu até tenho algumas histórias em relação a isso. Para mim, um dos pontos, existem vários fatores causadores de que impede de falar em público, desse medo de falar em público, mas um deles é os pensamentos negativos. Sim. Né? Então, por exemplo, você antes de acontecer, quando você recebe a informação que você tem que falar em público por algum motivo, seja no seu trabalho ou na sua própria família, o medo paralisante a gente nem pode levar também apenas para um lado corporativo. Às vezes o medo é tão excessivo que quando você sabe que tem que falar diante de uma reunião familiar, você não consegue. E a gente está se tratando aqui sempre falando diante desse medo que você deseja falar. Você quer falar, mas os pensamentos negativos a respeito daquilo te neutralizam. E você não faz nada por isso. Então, qual que é o medo ruim? É o que te paralisa. E qual que é um dos causadores, um dos fatores que causa isso? É os pensamentos negativos. Porque quando você sabe que vai se submeter a isso, você, antes de acontecer, você já começa a pensar um monte de coisa errada. E normalmente o medo excessivo, o medo que paralisa você, é diante de situações que você imagina que nunca aconteceu, que na verdade nem tem possibilidade de acontecer nada. Você sabia que 86% dos nossos medos nunca vai acontecer? Loucos. Olha. Isso é baseado em estudo. Então, olha só, 86% é baseado naquilo que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então, por exemplo, olha só como é que é as coisas. Então, por exemplo, aí você pensa assim, nossa, eu vou ter que falar lá. Ai, meu Deus, o que vai ser? Não, eu vou cair, as pessoas vão falar mal de mim, as pessoas vão criticar, as pessoas vão rir. O que eu tenho para falar não é que as pessoas querem ouvir. Eu tenho certeza que eu vou tropeçar, eu tenho certeza que eu vou pagar amigo, eu tenho certeza que as pessoas não vão gostarem. Então, são situações que não aconteceu, dificilmente vai acontecer. Então, por exemplo, esse medo te paralisa ao tal ponto que você acaba levando isso como crença, ou seja, você acredita fielmente que isso é real, que na verdade não é. Cabe nesses 86% aí. Pois é. E te deixa de você estar vivendo uma experiência de repente linda, que foi preparada para você, mas o medo fez com que você não participasse disso. Eu vejo